Hoje é um dia especial, porque nós estamos começando os estudos, a exposição do livro de Gênesis. Eu estou me sentindo do tamanho da cabeça de um alfinete aqui agora. Eu preciso de muita ajuda e oração, mas eu creio que o Deus que nos deu de presente esse grande livro, Gênesis, nos dará inteligência espiritual, sabedoria para entendermos a sua mensagem e alcançarmos o propósito de Deus ao nos dar o livro de Gênesis. Então, bem-vindo a todos ao começo do livro de Gênesis. Nós aqui sabemos quando começar, mas não sabemos quando vamos terminar. Mas da experiência que tivemos do livro de Isaías, que tem 16 capítulos a mais, Gênesis só tem 50 capítulos, então, quem sabe, demoraremos menos tempo do que Isaías, né? Mas sejam todos bem-vindos, Deus abençoe a todos vocês que estão ouvindo aqui, Deus abençoe a todos que vão ouvir pelo YouTube. Muito bem, introdução ao livro de Gênesis. Essa é a pregação de hoje. O tema geral do livro, eu acredito que seja o propósito de Deus ao nos dar o livro de Gênesis, é contar ao seu povo a história da redenção. Então, creio que quando Deus nos deu o livro de Gênesis, Ele queria que nós soubéssemos a história da redenção. Amém? E o tema específico de hoje é esse mesmo, introdução ao livro de Gênesis. Ao ler o livro de Gênesis, ao estudar o livro de Gênesis, ao ouvir a pregação do livro de Gênesis, exige que tenhamos uma cosmovisão cristã, em contraposição à cosmovisão mundana. A cosmovisão cristã refere-se à nossa confiança, melhor do que confiança, a nossa certeza de que tudo que existe foi criado por Deus. Até mesmo a matéria que serve de fonte para a pesquisa científica. Porque Gênesis não pretende, Deus não deu Gênesis para ser um livro científico, né? Mas muito material, há em Gênesis muito material científico e muitas referências, muitas palavras que remetem à curiosidade do cientista e os crentes, os cientistas tementes a Deus, crentes confiantes na salvação trazida até nós pelo Senhor Jesus Cristo, quando Ele morreu na cruz, quando Ele ressuscitou, quando Ele foi assunto aos céus e também quando Ele se tornou, sentou à direita do trono de Deus, o Pai, para ser o sumo sacerdote e cuidar do seu povo. Então, todo cientista que tem essa cosmovisão, né, ele encontrará no livro de Gênesis farto material de pesquisa científica, né? Não para, como eu vou dizer daqui a pouco, não para justificar ou confirmar a sua fé, né? Porque
tanto os cientistas cristãos como todos os crentes, não precisa mais de confirmação da sua fé. Nós já temos certeza que o nosso Deus existe e que Ele é o nosso galardoador. Lembra de Hebreus capítulo 11, versículo 6? Nós não somente temos que crer que Deus existe, mas que Ele é o nosso galardoador, né? A grande recompensa em servir ao Deus que nós temos certeza que existe. Amém? Então, o estudo de Gênesis vai partir desta mesma cosmovisão, de certeza que Deus existe e que se torna o nosso galardoador. Então, aí se você, meu irmão, foi de alguma forma contaminada com a cosmovisão mundana, né? A cosmovisão mundana é bem esticada, né? Bem ampla, né? Mas principalmente eles não têm certeza que Deus existe e muito menos têm certeza de que vai receber recompensas por servir ao Criador do céu e da terra, do mar e todas as coisas que neles há, porque este é o fundamento, servir ao Criador é o fundamento e a razão de ter o seu Filho unigênito ter sido enviado para morrer, ressuscitar, pagar por nossos pecados, derramando o seu precioso sangue, que dia após dia é poderoso para purificar a nossa consciência dos pecados que cometemos. Outra coisa dentro desse preâmbulo que eu gostaria de enfatizar é que os capítulos 1 e 2 de Gênesis é igual, podemos dizer assim, igual, combina, encaixa em Apocalipse 21 e 22. Conforme um cientista cristão, se você não aceita Gênesis 1 e 2, capítulo 1 e capítulo 2, você também rejeita Apocalipse 21 e 22. No decorrer das pregações, quem sabe eu vou tentar explicar melhor. O versículo 1 do capítulo 1 resume os capítulos 2 a 11, que é alvo da nossa pregação hoje. Mais para frente, eu vou falar mais acerca de qual é o tema deste trecho, porque nós vamos estudar Gênesis semelhante a Isaías. Isaías nós estudamos o ponto de vista do profeta de 1 a 39. E depois nós terminamos 39 e começamos uma nova fase da profecia de Isaías, de 40 a 66. Aqui em Gênesis tem certa semelhança. Capítulos 1 a 11, nós vamos estudar a parte assim, nos estudos, né? Dos restantes dos 40, dos 39, dos outros 39, 49, né? 49, 50, não, 39. Então, os capítulos 1 a 11, nós vamos estudar a parte dos restantes 39 capítulos do livro de Gênesis. Porque o tema dos capítulos 1 a 11 é diferente
do tema dos capítulos 39 a 50, tá bom? Então, a mensagem, aliás, esse é o tema, né? Então, a mensagem para hoje é uma mensagem simples, porque não é uma mensagem expositiva, extraída do texto, porque apenas estamos fazendo a introdução, né, enfatizando, embora tenha enfatizado e lido o versículo 1, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, a introdução do livro de Gênesis foi provocado por esse versículo, né? Então, aí, lendo esse versículo, nós somos provocados a fazer uma análise prévia do livro de Gênesis, para a gente entender alguns aspectos deste livro. Então, a mensagem é: por que desejamos conhecer o livro de Gênesis? Por mera curiosidade? Para fomentar a nossa vaidade? Ou para robustecer a nossa fé? Aí, se eu fosse um cientista, não tinha problema nenhum se fosse por mera curiosidade. Se você é um cientista, não tem problema nenhum se for por mera se for por curiosidade. Porque curiosidade é a característica de todo cientista, né? Uma mariposa passou na frente do seu nariz, o cientista vai querer fuçar, até perguntar por que aquela mariposa passou em frente do meu nariz e quase pousou na minha testa, né? Ele vai perguntar: será que eu estou suado? Será que eu estou fedido? Será que eu tenho alguma matéria-prima, alimento de mariposa? E assim ele vai tricando, fuçando até achar a resposta, ou não. Nem sempre a curiosidade dos cientistas são satisfeitas, mas eles são diligentes em cavar até achar, ou até verificar que não existe resposta, né? O cientista temente a Deus, cientista sincero, né? Cientista crente, né? Porque a sinceridade e a humildade de desistir é só dos crentes. Os incrédulos não têm humildade de desistir, porque para eles desistir é derrota, desistir é ruim, é humilhação, né? Para nós não, desistir quando não é desistir de uma coisa que não é a vontade de Deus, é o que Jesus disse: quem se humilha será exaltado, quem se exalta será humilhado. Então, por que desejamos conhecer o livro de Gênesis? Por mera curiosidade, para fomentar a nossa vaidade ou para robustecer a nossa fé? Porque esse é o propósito, um dos propósitos do livro de Gênesis. Com esta reflexão, irmãos, vamos começar a nossa imersão no livro que Deus nos deu por sua graça, para o nosso conhecimento espiritual. O estudo do livro de Gênesis deve resultar na alavancagem da nossa maturidade cristã, ou seja, deverá nos aproximar mais e mais da estatura do varão perfeito. Primeiramente, vamos aprender um pouco acerca do nome do livro. Porque o livro se chama Gênesis, né? Em hebraico, é a primeira palavra do livro. Pelo menos na Torá. Segundo os expertos na língua hebraica, a palavra é Bereshit.
que significa no início, né? Ou no período da criação, né? Ou ainda origem, né? Então, Gênesis quer dizer ponto de partida, origens, né? Ponto de partida no sentido não de que havia um ponto de partida, exceto Deus. Então, porque o ponto de partida é o próprio Deus. Isso deparamos do verbo criar, que é usado ali no livro de Gênesis, que é o verbo bara, né? Também hebraico. Na Septuaginta, o nome do livro é Gênesis, né? No hebraico é simplesmente no início, né? No princípio. Mas na Septuaginta já recebe o nome já traduz a frase no início e já escreve no primeiro livro da Bíblia o nome Gênesis, que significa começo, origem, né? Certo? Ou também, como o livro de Gênesis escreve várias vezes, gerações. Então, durante o capítulo 1 a 11, nós vamos verificar várias menções da frase estas são as gerações, né? Então, o nome Gênesis foi cunhado pela Septuaginta. Vocês sabem o que é a Septuaginta? Sabe, Lucas? A Septuaginta, eu vou contar aqui brevemente a história. Um rei do Egito, de Alexandria, ficou apaixonado por colecionar em uma só biblioteca os livros do mundo inteiro. Aí trouxe os livros para a biblioteca, traduziram os que não era na língua, ele traduzia na língua, principalmente a língua grega, que todo mundo falava na época, né? Os que não eram na língua grega, ele traduzia, né? E um deles era o Velho Testamento. O Velho Testamento foi escrito, em sua maior parte, em hebraico e algumas pequenas partes em aramaico. Só que hebraico surgiu do aramaico, né? Aí, ele tinha amizade com o sumo sacerdote, lá em Jerusalém, e ele pediu ao sumo sacerdote um favor, e o sumo sacerdote o atendeu. Qual era esse favor? Eu não sei se era remunerado, não. Esse detalhe, eu não sei se os tradutores da Septuaginta eram remunerados ou não, mas isso não é interessante. Eu sei que o sumo sacerdote, ele pediu para o sumo sacerdote enviar a ele no Egito a 70 sacerdotes que falavam as duas línguas, para traduzir, para que esses sacerdotes traduzissem o Velho Testamento na língua grega. E por isso Septuaginta, porque é uma referência aos 70, né, 70 tradutores do Antigo Testamento, né? Aí o meu coração está pedindo para contar mais detalhes, né? Porque são detalhes maravilhosos, mas deixa para uma outra, quando estivermos fazendo um estudo de Bíblia. Mas eu fiz isso no nosso Instituto de Inverno de 2018, não foi? 2018. Eu fiz isso, eu contei toda a história da Septuaginta. Então, aí, resumindo, enquanto na Bíblia hebraica não aparece essa palavra Gênesis, mas aparece as palavras correlatas, que traduziria na palavra Gênesis, que é no início, no princípio,
gerações, etc., né? A Septuaginta, já ao traduzir o Velho Testamento inteiro para o grego, já traduziu também a frase no início, no princípio, né? Nas gerações. Aliás, deu o título do livro Gênesis, né? Que tem o mesmo sentido, no início, no princípio, a origem de todas as coisas. Gênesis. Então, resumindo, Gênesis quer dizer a origem de todas as coisas, né? Aonde está a origem de todas as coisas? No coração de Deus. Amém? O princípio de todas as coisas, a origem de todas as coisas no coração de Deus. No plano eterno. Lembra? O plano eterno que Deus traçou antes da fundação do mundo. E essa frase, antes da fundação do mundo, nós lemos uns pares de vezes no Novo Testamento, e literalmente, declaradamente, ou seja, a palavra, e no contexto, várias vezes aparece o plano eterno de Deus, especialmente no Salmo 139. Depois você lê, Salmo 39, ali está implícito a frase antes da fundação do mundo. Amém? Então, já aprendemos um pouquinho acerca do nome do livro, agora vamos aprender como foi o seu reconhecimento perante o povo original de Deus. Quem é o povo original de Deus? Lembre-se de Romanos 11, a igreja é o que dos judeus? Os judeus é usado metaforicamente como sendo a oliveira, e a igreja é a oliveira enxertada na oliveira original. Então, a pergunta aqui, o que nós vamos ver nesse segundo ponto é: como foi o seu reconhecimento perante o povo original de Deus? Essa palavra reconhecimento, eu posso colocar qual palavrinha no lugar dela? Já está aí, ou seja, sua canonização. Canonização significa, grosso modo, o reconhecimento de que aquele texto é a palavra de Deus. Foi assim com a Bíblia inteira. Então, eu vou dizer aqui que o livro de Gênesis, assim como todos os outros 38 livros do Antigo Testamento, não passaram por um processo de canonização como os livros do Novo Testamento. Ou seja, à medida que o autor, o profeta, o instrumento de Deus usado para legar ao povo judeu e depois a toda a humanidade a palavra de Deus, acabava de escrever o livro, ele imediatamente era reconhecido, né? Por isso que os profetas diziam: assim diz o Senhor. Imediatamente eles eram reconhecidos. Não é como o Novo Testamento, que passou por longo período num processo de canonização. Na Torá, que é o livro da lei, este é o primeiro livro chamado de lei ou ensinamentos. Esse é o primeiro dentre os livros chamados de lei ou ensinamentos. Também é por isso pois ele é parte dos 5 primeiros livros da Bíblia, que na Septuaginta também deu um título para esses 5 primeiros livros. Na Septuaginta, os 5 primeiros livros da Bíblia é chamado de Pentateuco. O livro de Gênesis é o primeiro livro, tanto na Septuaginta como na Torá.
Às vezes é chamado os 5 livros de Moisés, ou simplesmente Moisés, como Jesus declarou ao rico lá no inferno. O que Jesus disse? Eles têm Moisés e os profetas, né? Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio são relatos de Moisés sobre a criação e seus resultados, ou seja, o desenvolvimento das coisas criadas. Desenvolvimento, não, depois eu coloquei essa palavra e fiquei pensando, né? Desenvolvimento não é evolução, tá certo? Desenvolvimento é o uso, né? Uso natural, né? À medida que o ser humano ia descobrindo as coisas, ia fazendo uso das coisas. Até hoje nós fazemos uso das coisas naturais, né? Desenvolvimento foi uma palavra infeliz que eu usei aqui, porque tem um grupo de cientistas chamado evoteísta. Esses evoteístas acreditam que Deus criou todas as coisas e as coisas foram evoluindo. Por isso eles são chamado evoteísta. Esse termo é usado em contraposição aos criacionistas, né? A diferença é que criacionista crê que tudo que existe foi criado por Deus da mesma forma que existe. Deus criou tudo pronto. Suponhamos que você vai fazer um bolo. Aí depois de tudo pronto, né, de juntar todos os ingredientes, o bolo está pronto. Aí você põe lá para quem quiser degustar, né? Deus criou toda a criação, Deus já fez pronto. E mais do que isso, instantaneamente, de uma vez. Haja luz e houve luz. Deus não demorou 10 bilhões de anos para criar o sol e a lua, né? Simplesmente ele disse, haja luzeiro no firmamento, e assim se fez. Isso é muito importante para nós que vamos ouvir pregações no livro de Gênesis. Então, o livro de Gênesis agora, o segundo ponto e quanto ao gênero literário do livro de Gênesis, né? Então, o que o livro de Gênesis, qual é o gênero literário do livro de Gênesis? É poesia, história, narrativa, o quê? Profecia, né? Então, vamos dizer aqui que o livro de Gênesis é principalmente, o gênero histórico principal do livro de Gênesis é narrativas, né? Tanto teológicas como históricas, né? O capítulo 1 a 11 é a narração da criação. Os capítulos 12 a 50 é a história da humanidade, mas também inclui outros tipos de gênero literário, como drama histórico, nós encontrado no capítulo 1, versículo 1, ao capítulo 3, versículo 24. Poesia, que nós encontramos principalmente no capítulo 2, 23, no capítulo 4, 23 a 24, no capítulo 8, 22, e outro gênero literário encontrado que faz parte de Gênesis, do estilo literário de Gênesis, é profecia. Aí nós temos principalmente Gênesis 3, 15 e capítulo 49 até o final, né? Tá certo? Mas a gente pode encontrar miscelâneas de gênero literário no decorrer da leitura de Gênesis, né? Então, é possível encontrar ao mesmo tempo narrativa, história da humanidade,
poesia e profecia. Então, aprendemos um pouco sobre o estilo ou gênero literário do livro de Gênesis. Em quarto lugar, a pergunta é: quem foi o instrumento que Deus usou para escrever o livro de Gênesis? A gente sabe que foi Moisés. Por quê? Porque, embora a Bíblia não cita o nome do autor, como é comum em muitos outros livros do Antigo Testamento, houve 2 escritores judeus antigos. Um se chamava Flavius Joseph, que era um historiador judeu que viveu por volta dos anos 37 a 100 depois de Cristo, e um filósofo chamado Filo, de Alexandria, no Egito, um filósofo judeu que viveu por volta de 20 a.C. a 42 depois de Cristo. Portanto, morreu com 62. Estes escritores judeus afirmam ter sido Gênesis escrito por Moisés. O Antigo Testamento todo também atribuem o livro de Gênesis a Moisés. Jesus atribuiu os 5 livros da lei a Moisés, e muitos outros autores atribuem, através de citações da lei, a Moisés, a escritura do livro da lei de Moisés. Muitos outros escritores. Agora, vamos ver se tem mais coisa. Agora, uma pergunta que não quer calar é: como Moisés narrou Gênesis 1 a 11? Se Moisés veio muito depois de Abraão, muitos anos depois, muitos mesmo, né? Então, como Moisés escreveu? Devemos lembrar que uma característica peculiar dos patriarcas, ou mesmo que ele não tenha esse título de patriarca, mas que viveu no início de todas as coisas, é a sua fidelidade. Então, nós vamos imaginar aí Adão chamando o seu netinho, Matusalém. Matusalém era neto de Adão, chamando o seu netinho Matusalém e narrando para ele como foi a criação. Porque Adão estava mais ou menos lá no dia da criação, certo? Então, Adão recebeu ordens diretas de Deus acerca do que Deus tinha criado, voltando aqui a dizer, do desenvolvimento das coisas que Deus criou, ou seja, do usufruto das coisas que Deus criou. Então, aí Matusalém, assim como, porque parece que Noé, nós vamos verificar isso também, parece que Noé foi contemporâneo, pelo menos em alguns poucos 50 anos de Matusalém, né? Então, Matusalém deve ter passado por seus netos e chegou até Noé, né? E existe um filminho em que Noé, na arca, está explicando para as crianças, para os netos, dentro da arca. Então, voltando à pergunta, como foi que Moisés escreveu acerca da criação, se ele não estava lá? Então, as narrações da criação chegaram a Moisés por vias orais. Então, repetindo, a narração
da criação chegou até Moisés por vias orais, com base na fidelidade dos seus ancestrais, certo? Dirigida por Deus, pelo Espírito Santo. Porque além da fidelidade dos que narravam a criação para os seus descendentes, havia a administração do Espírito Santo. Porque, em última análise, quem é o autor de Gênesis e de toda a Bíblia? Deus. Como a Bíblia sempre nos informa que foi pelo poder, foi inspirado pelo Espírito Santo, toda a palavra de Deus, como diz lá em Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus. Essa afirmação está lá, está em 1 Pedro, e nos contextos, por toda a Bíblia, nós verificamos que o autor é Deus. Então Deus foi inspirando os seus, por assim dizer, testemunhas oculares da criação. Não houve muitos, exceto Adão, né? Eu disse mais ou menos, mas ele tem algum pouco de testemunho ocular. Contando com a inspiração do Espírito Santo, a narração foi passando de pai para filho, até chegar em Moisés. E aí? Aí nós lemos em Gênesis 17, em Êxodo, né? Aí nós chegamos a Êxodo, capítulo 17, versículo 14. Antes disto, não há nenhuma evidência de que havia alguma coisa escrita, ou seja, havia alguma coisa da palavra de Deus escrita antes de Moisés, né? Porque a partir do versículo 14 é que Deus manda Moisés escrever. Até então não havia nada escrito. Aí diz o versículo 14: Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E etc. Então, foi a partir desse mandado, dessa convocação, que Moisés começou a ver a palavra de Deus escrita. Outra coisa importante, estamos terminando. É possível saber a data em que Moisés escreveu o livro? Aí eu vou resumir aqui, que é possível, né? A partir de uma análise da vida de Abraão, né? E, é claro, incluindo o período da vida de Moisés, a partir do dia em que Deus o mandou construir, escrever as palavras como memorial, a palavra de Deus. Então, aí a data, estava querendo deixar isso para semana que vem. Vamos fazer de 2 vezes? Senão eu vou resumir aqui, não vai dar nada certo. Então, encerrando por aqui nosso tema, a introdução do livro de Gênesis. Prometemos voltar semana que vem para completar essa introdução. Deus abençoe a todos. Obrigado por me ouvir.